Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. A beleza das palavras de Bispoeta. A beleza das palavras me encanta e torna feliz. Eu que sou um aprendiz de eufemismos e metáforas. A força delas me seduz. Saudade, pranto e arrebol, o vermelho do pôr do sol, poesia, coragem e a luz. E não bastassem as nativas, chegam mais de outros mares e enriquecem seus pares, deixando-as altivas. Começamos na cartilha: dado, elefante, faca, gato, laranja e vaca, e seguimos pela trilha que aumenta a cada dia. Pois criamos toda hora, no trabalho, em casa, na escola, e sempre com ousadia. Reconheço a força da imagem, mas quando olho para o céu, em vez de tinta e pincel, desenho letras na aragem. Ah, e você que acompanhou até aqui a recitação, eu sei que você gosta, admira as recitações, sugiro que você acompanhe as informações que serão prestadas nessa teleaula de hoje, que são muito importantes. Nós vamos prosseguir falando sobre o verbo em sua 12ª parte. Vamos lá? As vozes do verbo são a ativa, forma em que o verbo se apresenta para normalmente indicar que a pessoa a que se refere é o agente da ação. A pessoa disse, neste caso, agente da ação verbal. Vamos a alguns exemplos para ficar mais claro. Eu escrevo a carta. Tu visitaste o primo. Nós plantamos a árvore. Fica bem claro aqui que esses sujeitos, eu, tu e nós, estão atuando, estão agindo. E essa ação é executada por eles. Por isso, eles são os agentes. Muito bem. Vamos ver como funciona a voz passiva. Forma verbal que indica que a pessoa é o objeto da ação verbal. A pessoa, neste caso, disse paciente da ação verbal. Vamos ver nos exemplos. A carta é escrita por mim. O primo foi visitado por ti. A árvore será plantada por nós. Aqui nós observamos dois aspectos muito importantes. O sujeito, ditos sujeitos aqui, as pessoas, a carta, o primo e a árvore, não estão executando uma ação. Pelo contrário, a carta está sendo escrita por mim. O primo foi visitado por ti. A árvore será plantada por nós. Nós temos aqui os agentes, que são chamados de agentes da passiva, exatamente. Então nós temos aqui por mim, por ti e por nós, são os agentes dessa ação que nós chamamos de voz passiva. A passiva é formada com um dos verbos ser, estar, ficar, seguido de particípio. Voz passiva e passividade. É preciso não confundir voz passiva e passividade. Voz é a forma especial em que se apresenta o verbo para indicar que a pessoa recebe a ação. Ele foi visitado pelos amigos. Então nós vemos aqui que esse agente aqui está recebendo uma ação. Ele foi visitado pelos amigos. Quando aqui nós temos os amigos exercendo essa ação. Alugam-se bicicletas. Passividade é o fato de a pessoa receber a ação verbal. A passividade pode traduzir-se, além da voz passiva, pela ativa, se o verbo tiver sentido passivo. Já vamos ver esses verbos.
é muito importante que vocês se inscrevam no canal para vocês receberem novas notificações. É muito importante que vocês toquem no sininho para vocês poderem receber essas notificações. E por favor, se inscrevam no canal, porque assim nós conseguiremos manter o nosso canal ativo e conseguiremos fazer com que cheguem para mais pessoas, porque o objetivo é tornar esse canal visível para todas as pessoas, para que todas possam compartilhar e possam ter acesso a essas informações, nem sempre disponíveis para todas as pessoas. Prosseguindo. Os criminosos recebem o merecido castigo. Portanto, nem sempre a passividade corresponde à voz passiva. E aqui tem uma observação muito importante para deixar isso mais claro. Assim sendo, não se pode falar em voz passiva diante de linguagem do tipo osso duro de roer. Conhece essa, Elida, do seu tempo? Conheço, não é do meu tempo, mas eu conheço. Conhece. Osso duro de roer. Houve aqui, se interpretarmos roer igual a descer roído, apenas passividade com verbo na voz ativa. Então existe uma diferença bem marcada aqui entre passividade e voz ativa. Vamos ver agora como se comporta a voz reflexiva. Forma verbal que indica que a ação verbal não passa a outro ser, negação da transitividade, podendo reverter-se ao próprio agente, sentido reflexivo propriamente dito. Atuar reciprocamente entre mais de um agente, reflexivo recíproco, sentido de passividade com C e sentido de impessoalidade, conforme as interpretações favorecidas pelo contexto, formada de verbo, seguido do pronome oblíquo de pessoa igual a que o verbo se refere. Essa explicação da voz reflexiva vai ser mais profundamente detalhada nos exemplos que virão nos próximos módulos. Fiquem tranquilos. Eu me visto, tu te feriste, ele se enfeita. Notem aqui nesses exemplos que o próprio agente também está recebendo a ação. Eu me visto. Então eu estou executando uma ação e ao mesmo tempo eu estou recebendo essa ação, porque eu estou me vestindo. Aqui também, tu te feriste. Eu estou informando que a pessoa aqui da segunda pessoa, ela própria se feriu. E aqui, ele se enfeita. É uma ação também que está sendo executada por ele, pela própria pessoa. O verbo empregado na forma reflexiva, propriamente dita, diz-se pronominal. São verbos pronominais, ou seja, verbos que necessitam de um complemento, que é o pronome, nesse caso aqui, a voz pronominal. A voz passiva difere da voz reflexiva de sentido passivo em dois aspectos. Aspecto número 1. Pode apresentar o verbo em qualquer pessoa, enquanto a reflexiva só se constrói na terceira pessoa, com o pronome se e não si. Prestem atenção. Existe uma diferença entre esses dois pronomes oblíquos, se e si. Tudo bem? Na pronúncia pode ser até que nós confundamos os dois, mas existe na escrita uma diferença profunda entre esses dois pronomes, se e si, conhecido também pela denominação de apassivador. Eu fui visitado pelos meus parentes. Nós fomos visitados pelos parentes. E o número 2 prosseguirá no próximo módulo, que será o módulo da 13ª parte. Para vocês que acompanharam até aqui as nossas informações, a nossa socialização sobre a língua portuguesa, eu só posso agradecer, ficar muito feliz
muito agradecido, eu tenho sempre muito a agradecer, porque eu amo a língua portuguesa e tenho certeza que outras pessoas também amam. Nós sabemos que existem o português padrão e o português não padrão, mas é muito importante seguirmos o conselho do mestre Bechara. Devemos ser poliglotas dentro da nossa própria língua. Isso é muito importante. Existem várias formas de se dizer o mesmo assunto. E é importante conhecer todas essas formas. Tudo vai ser uma questão de adequação e de escolha. Muito bem. Muito obrigado, sejam muito felizes e tenham uma boa tarde.